Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Meu nome é Alcísio Canete. Sejam bem-vindos ao episódio número 148 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Luiz Gama, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi. Bom momento aos amigos ouvintes. Antes de mais nada, pedir desculpa aí. Eu estou na conexão, estou no 4G, né? Estou no dados, que é onde normalmente fica mais estável, mas eu acho que não está tão legal, tá? Mas enfim, seguimos porque a gente precisa seguir. E eu tenho alguns destaques aqui iniciais, né? O primeiro destaque inicial, na verdade, é para os padrinhos, né? Lembrar os padrinhos que ganharam há 2 semanas o sorteio de R$70 de vale na livraria Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci, que inclusive agora também tem o site www.leonardodavinci.com.br. Então lembrar o Ricardo Delguercio Bueno, o Vinícius Milanes Couto, o Kevin Antunes, o Leonardo Garcia, o Fernando Augusto Pinto, o Euler de Freitas Braga Neto, o Daniel Oliveira e o Rodrigo Maciel. Olhem seus e-mails, tem lá os códigos e as instruções para fazer a solicitação dos livros, tá, galera? Outra coisa também, agradecer a presença de todos que compareceram ontem na live no YouTube com Berta e com o Mário. A live foi um sucesso de altíssima qualidade, como não poderia deixar de ser com esses dois convidados. E ressaltar, não vai para o feed de podcast. Eu entendo a galera que pede para ir para o feed. Eu, por exemplo, sou mais ouvinte de podcast do que espectador de YouTube. Entendo, só que a gente está tentando exatamente isso, diversificar as plataformas. Então, o conteúdo de lá é o conteúdo de lá, o conteúdo de cá é o conteúdo de cá. A gente pretende até, inclusive, fazer mais podcast, aí, quem sabe, entre mais um mensal aí no feed. Mas a live é a live, acessem lá o canal do Lado B no YouTube. Quem não tem saco para ficar vendo no YouTube, só baixar, tem o Atube Catcher, tem um monte de coisa aí que você baixa, deixa baixando e vê depois. Outra coisa que eu queria falar é destacar esses 73.200 militares que receberam o auxílio de R$600, esse auxílio emergencial aí que a União está dando, né? O TCU mandou a União cancelar os cadastros, ordenou que os militares devolvam o dinheiro, mas a gente precisa entender por que 73 mil pessoas da mesma categoria, e não por acaso militares, se habilitaram para aparecer no aplicativo lá, foram até lá, cadastraram, sendo que era sabido que militar não estava habilitado. Então, assim, isso foi orquestrado, isso foi uma fake news que circulou, de boa vontade, de repente a gente tem direito, então de má vontade, vai lá que vocês vão conseguir, de má fé, enfim, a gente precisa aí, temos bons repórteres, espero que o Ministério Público esteja de olho. E, por fim, lembrar que o Lucas Rohan, não sei se é Rohan, enfim, é um repórter lá no Twitter que ele dá bastante informação. Rohan. Ele mostrou lá ontem no Twitter que de 1 a 13 de maio houve quase 10 mil mortes a mais no Brasil por pneumonia e insuficiência respiratória em comparação com o mesmo período do ano passado. E até ontem, né, quarta-feira, eram 13 mil mortes confirmadas em decorrência da Covid. Então, eu só posso achar que a gente tem pelo menos aí 25 mil mortes em decorrência da Covid. Há estudos que dizem que, inclusive, é bem mais. Mas eu acho que falta, inclusive, a nossa imprensa hegemônica bater nessa tecla, né? Faz uma cobertura de serviço até interessante em alguns pontos,
mas eu acho que está falando pouco sobre isso. Pneumonia, insuficiência respiratória, esses números alarmantes, a falta de teste, o Brasil não testa. Enfim, vamos debater isso aí. E por fim, dizer que sábado agora estarei dando uma pinta lá no canal do YouTube do Augusto Perillo. Augusto Perillo, com 2 L's. Falei sobre jornalismo, sobre mídia independente, enfim, sobre pandemia. Dei lá uns pitacos. O Augusto, que é um militante do PSOL, um graduando em Ciências Sociais na UF, cara da Baixada, ouvinte do nosso programa, um parceiro, e eu estive lá falando as besteiras que vocês já conhecem. Então, sábado eu vou divulgar no Twitter, no Facebook, enfim, no Instagram, mas já quem estiver ouvindo aí, sábado, 8 horas da noite, vai ao ar. É isso, toca o barquito aí. Só para lembrar que na live de ontem, que se você ouvinte não viu, eu recomendo que você veja, porque o Mário Magalhães dá verdadeiras aulas nas suas falas. Ele falou que deveria haver um consórcio de todos os meios de comunicação, grandes, médios e pequenos nesse país, para passar o pente fino em todos os cartórios, em todas as causas mortes, para realmente descobrir o que está acontecendo. E não foi feito. Então, vamos ficar sempre na suspeita e daqui a 2, 3 anos depois dessa pandemia, algum estudo de algum bolsista abnegado de estatística ou de ciências sociais, vamos descobrir aí o oculto das mortes, como aconteceu com a Zika, que só se descobriu anos depois, que matou quase 500 mil de pessoas no Brasil. Olá, Daniel Soares. Bom momento a todos e a todas. Seria interessante esse estudo, mas não é tão simples, né? Porque você tem que ter... Nem tudo é informatizado, você tem que ter mão de obra no país inteiro, né? Mas, enfim... Se descobriram para Zika, vão descobrir para outra coisa. Devem ter o mesmo tempo, não deve ser tão diferente. Um dia aparecerá um dia. O total. Mas as mortes por síndrome respiratória aguda e pneumonia acima da média são um ótimo indicativo. Vamos lá. Olá, Fagner Torres. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Passamos mais uma semana, né? Até perdi a conta de quantos programas foram feitos durante a quarentena. É o nono, né? Nono. Que é o nono. Estamos aqui. Eu também tenho 3 recados iniciais, porque hoje, especificamente, é dia 14, né? E a gente está completando 14 meses, né, do assassinato de Marielle Anderson. E tanta coisa aconteceu de lá para cá, né? A gente tem aí algumas suspeitas, né? Algumas suspeitas, na verdade, a gente já tem desde o dia número 1, após o assassinato, mas a gente não pode ser leviano de acusar pessoas sem provas, né? Mas, no entanto, de lá para cá, tantas coisas aconteceram, né? E tantas coisas extremamente esquisitas aconteceram, inclusive envolvendo os donos do poder, né? Pelo menos do poder institucional desse país, que causa muita estranheza, né? Que quando a gente parece que esse crime estava próximo de ser elucidado, as coisas parecem que dão alguns passos para trás, né? Quando parece que está chegando perto das pessoas que mandaram esse atentado, as coisas voltam para trás, né? As forças parece que são maiores do que as forças da verdade, né? Então, eu queria aproveitar esse programa que está sendo gravado no dia 14 para poder relembrar, né, que já são 14 meses que a gente busca querer saber quem são os mandantes desse atentado contra a vida da Marielle e do Anderson, né, e contra a fragilíssima democracia brasileira, né, que, na prática, nunca se consolidou, né? Então, a gente está aqui vigilante, a gente tem os nossos palpites, não somos investigadores, nem policiais, nem, né, nós estamos à frente das investigações, mas temos os nossos palpites porque a gente pensa um pouquinho, né? Quem pensa um pouquinho consegue juntar os quebra-cabeças de vez em quando. Pena que boa parte desse país mostra dia após dia que
raciocinar não é o forte. Seguindo, eu gostaria de dar um recado. Falei na semana passada, no programa passado, com a Natália Bonavides, sobre a história que aconteceu com meu primo João Gabriel, né? Infelizmente, o João Gabriel morreu no dia seguinte à gravação do programa com a Natália, né? Eu contei a história absurda que aconteceu, né? Ele foi internado e foi dado como morto na quarta-feira da semana passada. Ele tinha 1 ano de idade. A família toda recebeu a notícia de que ele tinha morrido de Covid-19. E 24 horas depois da notícia, se descobriu que o João estava vivo. Estava entubado, mas estava vivo, né? Mas acabou que o dia passou, a sexta-feira, e ele acabou falecendo na sexta-feira mesmo, na parte da tarde. Aí isso é mandar mais no sentido de mandar um abraço para os meus familiares lá de Itaperuna, que eventualmente ouçam o programa, e principalmente para o Rodrigo, né, que é o meu primo, que é pai do João Gabriel, passou por essa situação ridícula, grotesca e violenta de receber a morte do filho 2 vezes em menos de 24 horas, né? Eu não consigo nem mensurar muito bem o que deve ser para um pai passar por uma situação dessa. De fato, gostaria de passar por essa vida sem ter essa experiência. E eu acho que a forma como o João Gabriel, como foi conduzido o processo da internação, tratamento e morte dele, mostra o estado em que a saúde pública deve se encontrar nesse momento. A gente que não está saindo de casa, né, só tem acompanhado o noticiário à distância, imagino que deve estar passando os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, dentre outros profissionais que estão trabalhando, às vezes, mais de 24 horas nos hospitais para poder socorrer os pacientes devido ao Covid-19 e devido também às outras enfermidades que não pediram licença, né? Os outros problemas de saúde não pediram licença enquanto a Covid-19 está aí matando todo mundo. Imagino que essas pessoas estão passando nos seus ambientes de trabalho, né? Mostra muito. Enquanto isso, nós temos um perverso sociopata, um sujeito que eu não tenho nem mais adjetivo suficiente para poder apresentá-lo, né? Eu realmente não tenho mais adjetivo para falar sobre esse maldito que ocupa a cadeira da presidência do Brasil hoje. E, por fim, eu queria parabenizar o Caio, principalmente o Daniel, pela live realmente que ocorreu ontem com o Mário e com o Berta. Eu que acompanhei de casa, né, fiz questão de colocar o YouTube na televisão e abrir um vinho para poder acompanhar. Foi realmente... Eu acho que foi uma live que mostrou como o lado B foi muito além daquilo que nós imaginávamos. Eu, pelo menos, né? Quando pensei no programa, jamais ia imaginar que a gente estaria um dia debatendo jornalismo com 2 jornalistas da primeira prateleira do jornalismo brasileiro, né? Não à toa, 2 jornalistas que hoje estão fora, né, da grande mídia. É claro que a gente tem muita gente de valor na grande mídia. Nosso amigo à distância, a gente não conhece pessoalmente, mas sei que acompanha o lado B, o Rafael Soares, por exemplo, é uma prova disso, né? Um cara brilhante no jornalismo investigativo aqui de segurança pública no Rio de Janeiro, entre outros, mas não à toa o Mário e o Berta estão em seus projetos pessoais, né? Porque, infelizmente, o jornalismo não é uma coisa levada a séria no Brasil, né? A gente tem muita liberdade de empresa e pouca liberdade de imprensa por aqui. Então, eu queria dizer realmente que eu fiquei emocionado de ver a discussão com o Mário e com o Berta. Nunca imaginei que a gente pudesse chegar nesse nível de discussão, nesse nível de amizade mesmo, porque o Mário e o Berta hoje são 2 figuras que são mais do que qualquer coisa, eles são amigos do nosso programa e são nossos amigos. Eu fiquei tão motivado com a live que, imediatamente assim que o Caio encerrou, eu fui até a minha estante e abri o livro do Marighella para poder ler.
Eu que estou com essa dívida, né, de não ter lido ainda o livro, porque tanta coisa que está na minha fila eu não li, mas eu fui dormir às 2h30 da manhã lendo o Marighella do Mário Magalhães. Então, eu acho que é isso, é dizer que a gente chegou mais longe até do que imaginava, e eu espero que seja só o começo, porque a gente tem muito bons debates a fazer ainda, para poder ver se lá na frente, lá no final, quando a gente cumprir a nossa missão, que eu espero que ainda demore muito, a gente deixar um país minimamente digno para as próximas gerações, né? Coisa que, infelizmente, a gente não recebeu das gerações passadas, por mais que elas tenham se esforçado. É isso. Segue aí. Pois é, e quem sabe até a edição 200 a gente não entrevista mais gente legal. Lembramos também que o ouvinte do lado B do Rio tem 10% de desconto nas contas no site Veste Esquerda, usando o código promocional lado B. Acesse o vesteesquerda.com.br e compre uma camisa, porque as suas camisas já devem estar... Você deve estar saco cheio delas. Você está vindo lá todos os dias. Se você é como eu, na verdade, o seu guarda-roupa está todo parado, você está usando umas 4 roupas diferentes que você vai lavando e usando até destruir, então coloca uma roupa diferente aí para dar aquela variada. O recado mais importante para a gente, pelo menos, participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Nós já temos aí um projeto novo para colocar no Padrim. Como o Caio falou, a gente tem um plano de ter um podcast mensal bastante descontraído, com uma pegada bem diferente que a gente quer tocar para frente. Então acesse www.padrim.com.br, confira as faixas, metas e recompensas e considere entrar nessa aventura louca aí e ver onde a gente vai. Bom, enfim, dito tudo isso, temos hoje o prazer de receber o advogado e muso do Jacaré, Joel Luiz Costa. Olá, Joel. Fala, galera. Salve. Adorei a parte do muso do Jacaré. Mas o advogado do Jacarezinho, certamente. Cara, é um prazer demais estar aqui. Eu que sou ouvinte assíduo do lado B e replico sempre nas minhas redes, sobretudo alguns episódios assim que são tipo, por exemplo, com o professor Jaqueline Muniz, já ouvi umas 3 vezes. Cara, tem um sensacional Doente de Brasil com o Dr. Fernando, se eu não me engano, também incrível. Tem vários que eu teria que listar assim, para reforçar o quanto eu acho uma parada foda estar aqui. É muito bacana quando você tem a possibilidade de tocar com... quando você é convidado para somar em coisas que você admira, né? Eu estava aí ouvindo o relato do Fagner sobre o programa que foi gravado no YouTube essa semana e o quanto ele acha, e com certeza que é grandioso essa troca com profissionais da imprensa que vocês admiram. Então, o que o Fagner disse sobre o episódio, eu faço das palavras dele a minha para falar sobre o que eu acho, o quanto eu acho relevante aqui dividindo esse espaço com vocês, porque é real produção de conteúdo foda do caralho, assim, e pauta o meu dia a dia em algum nível. Pelas informações do cotidiano, mas pelas dicas e ponderações da galera, assim. Muitas dicas de livro também que eu já peguei daqui, enfim, é o maior prazer e uma honra estar aqui, galera. Bom, Joel, então conta para o nosso ouvinte, primeiramente, quem você é e o que te levou a cursar Direito. Então, meu nome é Joel Luiz Costa, eu sou advogado criminal aqui na favela do Jacarezinho, advogado da iniciativa Direito, Memória e Justiça Racial, que é uma iniciativa da Baixada Fluminense, que discute segurança pública com centralidade no debate ao racismo, no enfrentamento ao racismo. O problema de segurança pública não é apenas um problema de gestão. Aí até pondero aqui o episódio muito bom, inclusive, com o Coronel Ibis, pessoa também super admirável, mas que tem algumas divergências e que ele falou muito pouco sobre a questão racial. Para mim, um dos grandes nortes a se debater, se questionar e se construir uma nova projeto de segurança pública para esse país passa pelo enfrentamento ao racismo. Não é à toa que a gente tem a população negra sobre-representada no contingente carcerário, não à toa a gente tem a população negra tendo condenações mais pesadas do que pessoas brancas
para dar o mesmo crime, né? Então, o enfrentamento ao racismo é essencial quando se fala em segurança pública. Esse racismo estrutural é a nossa herança escravocrata desse judiciário elitizado e branco que temos. Eu sou coordenador do Núcleo Independente Comunitário de Aprendizagem de Jacarezinho, NICA, que é um pré-vestibular comunitário, espaço de fomento ao ensino, e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB atualmente, por Movimento Favelas, né? A minha questão com o direito é muito uma questão familiar. Apesar de eu seja muito apaixonado pelo direito, por advogar hoje, é uma coisa assim, eu não ver fora dessa profissão do mundo jurídico, assim, eu ficaria, acho que o direito pela sala de aula, e nem sei se conseguiria ficar totalmente longe. Isso foi muito uma parada plantada pelo meu pai, assim. Desde moleque ele sempre teve o sonho de ter um filho chamado doutor. Foi a ideia dele, assim, desde o meu primeiro período de faculdade, cada pessoa que ele encontrava quando a gente estava junto, ele falava: Joel, fazendo direito, vai ser doutor, vai ser advogado, vai ser doutor, vai ser advogado. Assim, ele ficou 5 anos da minha vida falando isso para todas as pessoas que ele podia, assim, é o projeto de vida dele, na real, assim. Não é nem o Joel, assim, eu acho que é o evento, né, de um homem negro favelado, envolvido com tráfico de drogas, na verdade, comércio varejista de droga na favela do Jacarezinho, conseguir formar um filho no ensino superior e num curso tão elitizado, num curso tão elitizado como o direito, o grande projeto de vida dele. Então foi sempre algo muito plantado, assim, ele sempre teve esse sonho, e eu fui desenvolvendo e hoje sou completamente apaixonado pela área. Joel, você falou da questão da transição aí, né? Porque seu pai trabalhava, digamos, numa atividade ilícita e você trabalha numa atividade lícita. E eu acho que isso é um bom ponto para a gente partir para uma coisa que eu li no seu Twitter, que você se identifica como abolicionista penal. E então, em primeiro lugar, gostaria que você apresentasse para o ouvinte o que é o abolicionismo penal, como você vê essa questão do abolicionismo penal e essa questão do crime, na verdade, ser muito mais uma construção política social do que, de fato, é algo natural, como diz o ministro da STF. Prefiro ficar com as palavras de Milo Batista, quando diz que todo crime é um crime político. Acho que faz a fonte que a gente bebe faz muito mais sentido. Então, eu venho mesmo dessa origem, né, dessa origem favelada, e acaba que hoje toda a minha leitura de mundo parte muito disso. Meu pai tinha realmente envolvimento com o comércio varejista no Jacarezinho. É engraçado que ao longo da minha faculdade eu sempre falava assim, que eu poderia escolher qualquer profissão, menos trabalhar com criminal. Eu já vai advogar por qualquer um, menos advogar bandido. Não olha não que meu filho não vai trabalhar para você. E é a área que eu me apaixonei e que eu enveredei, assim. Porque, para além dos pesares e da dificuldade, é uma coisa assim, muito gratificante. Não tem nada no direito que possa se comparar a tirar alguém da cadeia. Assim. Nada na minha profissão que é algo comparar a tirar alguém da cadeia. Que depois da vida é o grande direito que a gente tem, é o grande direito que o Estado acaba suprimindo de alguns grupos específicos. Então, eu acho que libertar alguém é algo extremamente grandioso. A partir disso, né, e aí, porque eu gosto de fazer contextualizar, porque assim, eu sou um homem negro, favelado, filho de um cara que era um homem preto, favelado e que estava no tráfico de drogas. O tráfico de drogas, o comércio varejista é um mecanismo de subsistência, ele é uma forma que a galera encontra da população preta, sobretudo preta, mas pobre, favelada, encontra para existir, mano. A galera que está excluída do grande mercado, excluída do capital, excluída das relações de trabalho formais, precisa sobreviver. Além de qualquer visão que venha estereotipada. Na real, a grande massa é a molecada que está ali de chinelo, Renner, bermuda da Nike e fazendo os corres para depois, basicamente, tomar cerveja, botar uma comida dentro de casa e ir no baile. Então, a partir do momento que eu consigo enxergar o mundo desse ponto,
E a partir do momento que eu, enquanto estudioso de lei de drogas e pesquisador e que gosto muito do debate, encarar o projeto, falar de lei de drogas e não falar de lei de drogas hoje, falar dela desde o contexto que nasce desde que nasce um projeto proibicionista no Brasil, como ele dialoga com um projeto de país pós-abolição, um projeto proibicionista de drogas no Brasil dialoga com o controle de corpos pretos pós-abolição, de manutenção de uma relação racial e uma supremacia branca já pré-estabelecida. Analisar toda essa questão de drogas, de como ela serve, como a lei de drogas é esse grande cheque em branco para controle da população preta, eu não consigo, em momento nenhum, dialogar com o sistema de justiça que está, com o sistema prisional que está, de modo como ele é racista, seletivo, direcionado, como ele serve para um projeto eugenista de país, para um projeto racista de país, para um projeto excludente de país, um projeto de país que nunca, em 520 anos, conseguiu ou teve a vontade de incluir o meu grupo, que é o grupo de pessoas pretas. Então, assim, como eu não dialogo com esse projeto de país como um todo, para mim, né, a gente sabe que refundar esse país, não dá para ser reformista do Brasil, eu também não vou dialogar com o sistema de justiça criminal. E o projeto abolicionista, aí é uma fonte que eu bebo, encaixa completamente com o que eu penso, porque assim, a gente tem um sistema de justiça que dá uma pena diferente, sendo mais brando com brancos e mais rigoroso com pretos. Tem uma situação em que a audiência de custódia, né, que é a audiência que as pessoas são levadas ali 4 ou 48 horas após a prisão, você tem uma saída muito maior, significativamente maior de pessoas brancas do que de pessoas pretas, quando praticado o mesmo crime. Rio de Janeiro, em torno de 14%. Minas Gerais, chegando a 25% a mais de brancos, né, uma diferença de 25 pontos percentuais, a mais de brancos saem do que negros tendo cometido o mesmo crime na audiência de custódia. Esse projeto de justiça criminal seletivo, que, na minha leitura, ele se dá como mecanismo de controle de corpos, eu não posso dialogar com ele. E o abolicionismo é romper com essa estrutura de punitivista e de controlar corpos e de encarcerar pessoas. Na verdade, responde a um projeto político macro, e não só brasileiro, mas responde a um projeto político global de controlar os indesejáveis, e que ceifa a vida de homens negros, e não só os homens que são presos, mas também as famílias que são rompidas, porque, e aí a minha leitura, dos maiores privilégios que a gente pode ter nessa vida é uma família estruturada. Não à toa eu estou aqui porque tenho pai e mãe presentes, e uma família baseada. Se não tivesse pai, certamente não teria ou não estaria nesse ponto, nesse momento. Assim, retirar esse homem negro ou esse homem pobre do eixo familiar é romper com toda aquela estrutura familiar e afetar o futuro de todos aqueles envolvidos ali, desde a mulher que vai se fuder muito mais para trabalhar e criar os filhos, aos filhos que tem que, com 15 anos, já botar comida dentro de casa porque não tem um pai, tem que se virar sozinho. Entendendo que toda essa estrutura, e por fim é uma análise histórica de que o cárcere nunca se, digamos, cumpriu a missão porque, em tese, está posto, né? Aí um dado é que a gente tem hoje a terceira ou maior. Nossa população carcerária está sempre muito flutuante, porque ela é muito mal, são dados muito, muito mal contados, digamos assim. Nós temos a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo, e por isso temos a terceira ou quarta melhor, digamos, índice de segurança do mundo. Prender pessoas não nos traz segurança no cenário coletivo, né? E o direito penal, por fim, o direito penal nada mais é do que um mecanismo de gestão do poder punitivo. Ele não busca uma pacificação social, uma vida plena e um paraíso para todos. Ele quer, basicamente, pressionar e fazer a gestão desigual e seletiva e à medida de certos interesses do poder punitivo do Estado. O bolsonarismo busca romper com isso. Joel, antes de mais nada, acabei que eu nem falei de você no começo. Normalmente eu falo do convidado e tal. Eu te acompanho já há algum tempo, e você é aqui do Jacarezinho, meu vizinho, né? Eu estou a uns 500 metros de um dos acessos do Jacarezinho. Eu te acompanho há muito tempo, e eu acho que um trabalho que você faz de conscientização sobre o direito mesmo, né? Na favela,
e nas favelas, nas comunidades, é muito importante, né? Porque esse é um discurso que eu acho que é muito vinculado ao branco do asfalto, né? E a gente sabe também que o discurso dos direitos humanos ele chega distorcido também dentro da comunidade, né? Há muita distorção. A gente sabe que quando de repente você faz um apontamento e fala isso é direitos humanos, alguém, né, de repente vai ficar ali, vai olhar meio torto. Eu queria que você falasse, aí é legal até que o nosso padrinho Vinícius Franco mandou a mensagem também, pedindo para eu fazer uma pergunta que casa um pouco nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco como é disseminar as garantias, né, os direitos, as leis, o que aquela população pode fazer, como é que o favelado ele consegue estar dentro do sistema de leis jurídico, né, do país. Como é que você faz esse trabalho? Porque eu acredito que seja, ao passo que hoje a gente tem a internet, a divulgação de textos e vídeos, e que chega na favela também, ainda há uma resistência e há uma boa parte ainda com pensamento muito reacionário na questão dos direitos humanos, das garantias fundamentais. Então eu queria que você falasse como é esse trabalho, principalmente com os jovens, né? Como é esse trabalho aí lá na favela mesmo, ou seja, um trabalho teórico que é aplicado na prática. Como é que funciona isso? Se você vê uma melhora, se você vê um grau de eficácia nesse discurso, como é que é isso? Fala, cara. Então, cara, sim, eu acho que o debate sobre direitos humanos, o discurso e conversar sobre direitos humanos, aí direitos humanos acaba numa leitura de direitos e liberdades individuais de maneira mais ampla, e não só falar do moleque varejista e de como a lei tem que ser cumprida para ele, tal qual é cumprida pelos caras que estão fumando no Leblon, falar também das possibilidades do direito ao corpo da mulher e poder escolher sobre fazer um aborto seguro ou não, direito às opções e orientações sexuais, e toda essa gama de direitos e liberdades individuais que são muito, digamos, perseguidas por um senso comum conservador. Acho que o debate sobre ela é dificultado porque é um debate muito mais profundo. Não é profundo de ser um debate acadêmico e só possível aos academicistas. Não, é um debate que demanda de você explicar. Assim. É muito fácil você falar que você não pode abortar porque Deus não quer, Deus não gosta porque você está matando um bebê ou porque está na Bíblia. Uma frase você justifica porque o aborto deve ser criminalizado. Quase que para você justificar, por que a mulher deveria ter o direito ao aborto? O direito ao corpo dela, e ter toda uma ligação com o capital, uma ligação com o patriarcado. Segundo, você falar que o aborto ele já existe, que ele é praticado com maior segurança para quem tem condições de pagar um aborto mais caro, ele é praticado com menor segurança para quem não tem condições, e tem pessoa tomando um remédio de R$200 na periferia, e tem gente pagando 8, 10 mil um aborto em Copacabana, e falo isso porque já atuei em processo de aborto. Então, assim, são debates que demandam mais paciência e de trocar uma ideia mais profunda. A gente sabe que nesse mundo alienante, cada dia mais que vivemos, esse tempo para conversar sobre coisas profundas, essas possibilidades de conversar e de aprofundar debates, é uma coisa que, infelizmente, não temos. A gente precisa muito disso. Eu estava até vendo agora há pouco um vídeo do professor Silvio de Almeida, uma pessoa que gosto muito, falando de como a gente vive um processo hoje, que vivemos um dia e no final do dia a gente tem que se reconstruir para um novo dia. E estamos sempre nesse processo de viver 24 horas após 24 horas. A gente não tem um projeto contínuo e longo de vida ou de país, a gente não tem, sobretudo a população de periferia, você não tem futuro. As pessoas dialogam com o presente. É até por isso que a gente debate como está sendo difícil cumprir a quarentena na periferia, porque na periferia só tem o hoje. Você não sabe se a polícia vai entrar amanhã te dando tiro, ou se você vai chegar no Salgado Filho amanhã e não vai ter médico para te atender, sabe? É isso, a gente tem o hoje. Então, nesse processo de alienante e massacrante de corrida e tal, é difícil você propor esses debates que, na minha leitura, são debates mais que demandam de informação, porque a gente está falando com seriedade sobre o assunto, sabe? A gente não está falando que bandido bom, bandido morto, falando que todo crime é político, porque aí eu vou contextualizar que demanda de ações políticas que determinados homens brancos se reuniram para dizer que, olha, você pode
fazer tal coisa, mas não pode fazer tal coisa. É interesse. Você pode comprar um remédio que vai te matar como uma tarja preta fodida, mas você não pode comprar uma planta como a maconha e fumar e tal. Então, assim, são debates que demanda de interesses e contextualizações, que infelizmente a gente não tem. Então, por isso, onde eu quero chegar? É difícil disseminar e ter esse debate, porque não é porque a galera é desinteressada, ou porque a galera não quer e tal. Eu acho que é por causa de todo um contexto alienante que dificulta e que é feito para dificultar mesmo, que é isso. O projeto de país é esse, o projeto de sociedade é esse, porque temos uma massa cada vez mais alienada, cada vez menos consciente dos seus direitos. O Emicida, eu vi uma frase do Emicida da semana que acho que resume muito bem isso, que ele fala que quanto mais desconfortável for sua rotina, menos chance você tem de defender os valores e seus direitos. Então, a dificuldade é mais pela possibilidade, pelo projeto e pelas perspectivas de vida de dia a dia dessa galera, que efetivamente por interesses ou possibilidades de debate, sabe, cara? Assim, só para concluir, o que eu faço é, cara, me colocar acessível, trocar ideia no WhatsApp, não cobrar para consulta, sabe? Fazer, processos no êxito. Isso é acesso à justiça. Eu também não estou... obviamente que eu tenho contas a pagar, tenho 2 filhos maravilhosos para criar, mas eu também sei que eu sou, guardado nas proporções, em algum nível, um mecanismo de acesso à justiça para a população que está excluída desse círculo de acesso aos seus direitos. Então, quando eu tiro uma dúvida de uma pessoa, mesmo sabendo que depois ela vai socorrer na defensoria pública e eu não vou ter nenhum ganho financeiro com isso, eu estou, em algum nível, praticando essa militância que me tira da cama todos os dias, que é de devolver para minha favela alguma coisa dentro desse círculo de privilégios que eu fui alçado por poder fazer superior, né? Entendi. Joel, explica para a gente, né, por que a lei de drogas, que é uma lei até relativamente recente, né, se eu não me engano, é dos anos 2000, por que por essa lei, numa audiência de custódia, como você disse, um traficante de apartamento branco com um nível superior, encontrado com vários quilos de várias drogas diferentes, e com um processo todo documentado de que ele está vendendo em quantidades razoáveis suas drogas, ele é libertado, ele ganha uma liberdade provisória para se defender, para se defender fora da cadeia, enquanto que um menino negro na favela, sem camisa e de chinelo, com qualquer 10 gramas, não consegue ser libertado numa ausência de custódia porque o juiz considera que há elementos suficientes para ele permanecer encarcerado enquanto corre o processo. Beleza. Acaba que essa resposta eu preciso contextualizar ela um pouco para eu não me perder e para eu sentir que estou passando. Então, se eu tiver muito longo, se tiver, fiquem à vontade para comentar. Mas assim, Joel, muito longo não existe nesse programa. Manda ver. Porque assim, falar de lei de drogas, e aí a lei é de 2006, então ela tem 14 anos, a lei de drogas, na verdade, é uma continuação de um projeto proibicionista. Eu preciso voltar um pouquinho. Eu preciso falar de qual era o cenário do Brasil quando se inicia esse projeto proibicionista. Como o Brasil estava nesse processo de transição do Brasil escravocrata para o Brasil pós-abolição. E como a gente tinha aí, né, em 1808, inclusive, né, hoje, 14 de maio, um dia depois dessa abolição foi, né, vendida para a gente, como esse processo histórico influencia no projeto, no projeto de proibicionista, de como isso influencia nessa pergunta sua de por que os moleques negros da periferia têm maior dificuldade de se defender. E aí, assim, eu volto no seguinte, tem algumas informações que são super relevantes. O Brasil recebeu 5 milhões de negros escravizados, de um total de 12 milhões catalogados por órgãos internacionais. Isso é a estimativa de 60% negros escravizados. A estimativa de 40%, aliás, desculpa, humanas,
40% dos negros escravizados no mundo chegaram ao Brasil. E desses 40% que chegaram do Brasil, 60% botaram o pé no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu 1 de cada 5 negros escravizados que saiu de África. Então, assim, muito relevante. Muito relevante. Em 1849, o Rio de Janeiro tinha 260 mil pessoas, uma estimativa de 260 mil pessoas. Essas 260 mil pessoas, 110 mil eram negros escravizados. 42% da população do Rio de Janeiro, meados do século XIX, eram negros escravizados. A gente tinha uma população muito significativa de negros escravizados por esse processo escravocrata muito intenso que tivemos. De modo que, um dado também que eu acho super interessante, se você somar nessa época de meados do século XIX, a população de negros escravizados do Rio de Janeiro com Niterói, é uma massa urbana de escravos que só existiu na Roma Antiga. Em outro lugar do mundo, urbano, centralizado, teve tanto uma concentração urbana de escravos tão volumosa quanto o Rio de Janeiro e Niterói. Então, assim, Joel, mas aí até fica o dado comparativo. Você falou aí que a cidade do Rio, na época, tinha mais ou menos 300 mil habitantes, com Niterói talvez 350 mil. Roma, na época que tinha a mesma quantidade de escravos, tinha mais de 1 milhão de pessoas morando na cidade. Sim, mas aí falando da concentração urbana proporcionalmente, no sentido de que você tinha 1 milhão de pessoas, digamos que tivesse lá 40% de escravizados, teriam 400 mil. Eu trabalhando mais aqui com a questão de proporcionalmente. 42%. Então, assim... Não, perdão, eu achei que você tivesse dito em números absolutos, você estava dizendo assim, para você ver como é que a proporção aqui era ainda maior, né? Mas então, sim, desculpa, eu confundi. Uma concentração, questão proporcional. Então, só se compara com lá proporcionalmente falando. Realmente, números absolutos é uma outra discussão. Aí, onde que eu quero chegar é o seguinte. No cenário pós-abolição, em que o projeto de país é eugenista, a gente sabe que o Brasil teve leis que aumento da população, incentivava a vinda de imigrantes da Europa, nesse projeto de criar e de embranquecer o país, precisava se controlar essa massa de negros pós-liberto de manter essa relação racial. Então, é muito nesse cenário que se inicia e se dá o projeto abolicionista do Brasil e que se continua a utilizar-se de mecanismos legais para controle desses corpos pretos. O Brasil, historicamente, se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos. O processo foi a escravidão durante 388 anos, mas foi a criminalização do samba, da capoeira, a lei de vadiagem, lei de drogas, tudo condutas, quando não exclusiva, majoritária da população preta. O recorte que a cannabis ela chega ao Brasil trazida pelos negros escravizados. Ela tinha, dessa população negra, utilizava para fins recreativos, mas também para fins medicinais e fins religiosos. Então, assim, ao criminalizar o consumo da maconha, isso por volta de 1920, 1930, você criminalizava uma prática exclusiva ou quase que exclusiva, majoritária, desse grupo. E você conseguia controlar esse grupo. Uma fala muito interessante num documentário que é o Baseado em Fatos Raciais, da Netflix, e o projeto americano, né, que o projeto brasileiro sempre pegando essas coisas e piorando, ele fala que eles não podiam proibir hippie, não podia criminalizar ser hippie. Eles criminalizaram uma conduta do grupo hippie e, a partir disso, conseguiu alcançar esse grupo. O que foi feito no Brasil? Criminalizou-se uma prática cultural da população negra e, a partir disso, você conseguia perseguir elas. Vale a gente pensar que o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato, violência, em tese sem vítima. Você consegue, né, pegar qualquer mulher que construiu uma narrativa e jogar ele 4, 5, 6, 10 anos na cadeia com facilidade. A gente pode até falar sobre como isso é feito. E por que eu falo isso? Então, assim, criou-se historicamente, desde o início, desde a Conferência do Ópio, 1924, desde da primeira Lei de Proibição Nacional, 1932, esse projeto de que associar pessoas pretas ao consumo de drogas e, com isso, prendê-las. Então, por isso que é interessante essa contextualização e dizer, e hoje, 100 anos depois, isso se mantém? Isso se mantém. Sabe que
o projeto ele é linear e contínuo e vai se aprimorando. Se mantém porque hoje a gente tem no Brasil um direito penal do autor, direito penal do inimigo até, o direito penal do autor, que vale quem é a pessoa que cometeu o fato, e não é efetivamente o fato que ela cometeu. Como que isso se dá na prática, né? Na lei de drogas, o artigo 28, está lá dito que o juiz vai se valer de alguns requisitos para analisar se a droga e se o fato ali examinado a droga era para consumo próprio ou para traficância. E aí diz o artigo 28 no parágrafo 2º, né? Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a análise de alguns requisitos. A natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições que se desenvolveu a ação da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais da pessoa com quem, né, foi apreendida a drogas, bem como a conduta e antecedentes do agente. Tem aí, dos 4, pelo menos 3 requisitos que valem diretamente de quem é a pessoa, o que ela faz, o quem ela é, o que ela fez, qual é a vida dela, e não necessariamente que a análise do fato que vai ser criminalizado. Então, assim, para o áudio da reunião ministerial. Então, assim, são requisitos subjetivos. E aí você pensar comigo, como que num país com uma herança escravocrata, um país que não superou o escravismo, que não superou o rotular pessoas à medida do seu tom de pele, e um país extremamente classista, um país que tem um ódio aos pobres, uma elite, na verdade, uma elite que tem ódio ao pobre. Como um país como esse, você vai permitir um crime? E aí volta a falar que, em tese, não tem vítima, perigo abstrato, violência abstrata, que ele um crime que pode ser muito abstrato. 74% das condenações, das prisões por tráfico no Rio de Janeiro se dão apenas com depoimento da polícia. Você não tem uma testemunha, você não tem uma interceptação telefônica, você não tem uma prova material, nada. É o PM que prendeu e narrou o fato e falou: fulano de tal estava em viela de tal vendendo droga. Ponto. A partir disso, a condenação é garantida. Então, assim, com todos esses requisitos extremamente subjetivos, num país racista como o nosso, a PM que diz que não tem cor, tem farda, policiais do EPM, aí tem um livro da Silvana e da Leonardo, que é Elemento Suspeito, que entrevistou diversos policiais, e ele fala: policial não tem cor, policial tem farda. A Constituição do Elemento Suspeito, já no início dos anos 2000, já dizia que o jovem na favela, com 13 anos, já podia ser considerado suspeito. Então, assim, por isso que é tão difícil, Daniel, defender um moleque na favela, porque todo esse projeto histórico, toda essa criação, tudo que a gente vê na mídia, tudo que a gente lê nos jornais, nas novelas, nos filmes, e quando a gente está reclamando de porque o negro está segurando uma pistola na novela da Globo. É mimimi, isso se finalizar isso dentro do contexto histórico. A gente tem que parar de querer discutir o Brasil com base em um frame de uma novela, ou uma fala com base naquele recorte, analisar esse país nesse contexto histórico, um racismo e num projeto escravocrata não superado. Por isso que é tão difícil, porque já está no imaginário da pessoa quem é o traficante. O traficante no Brasil ele tem cor, classe, gênero e extrato social. Ele é um jovem negro de favela, de bermuda da Nike e chinelo Kenner, com fuzil nas costas ou não. Então, por isso que é tão difícil. Por isso que no asfalto você tem o benefício da dúvida e na favela não. O moleque que é pego com baseado no asfalto ele vai ser questionado se aquele baseado era para consumo ou não. O moleque que é pego com baseado na favela vai tomar um pescotapo, se demole, vai segurar o artigo 33 da Lei 11.343, que é a atual Lei de Drogas. E aí, só um dado para poder corroborar isso de como essa atuação é realmente seletiva, e aí eu gosto de trazer dados da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que são dados que não vão ser questionados. A Defensoria Pública tem um estudo que ela compilou as sentenças de 2015 e 2016, vinculadas aos crimes sentenças de crimes vinculados à lei de drogas. Nesses dois anos, então foi feita uma análise, né, e tem alguns filtros dessa sentença. Um dos filtros é bairro em que se desenvolveu a ação. São aproximadamente 3.500 sentenças. Nem todas têm na sentença o bairro que se desenvolveu a ação, mas boa parte tinha, 1.600. Essas 1.600 sentenças que tinham um bairro, 563 eram na Zona Norte,
75 sentenças tinham condenação na Zona Sul. Diferença de 7 vezes, né? Você tinha 7 vezes mais condenação por tráfico na Zona Norte que na Zona Sul. Porém, a Zona Norte tem o dobro populacional do que a Zona Sul. A Zona Norte tem em torno de 1.400.000, 1.300.000 pessoas, ou tinha, segundo os últimos censos. A Zona Sul tem 700.000 pessoas. Mas que pode ter, obviamente, outros fatos, outros índices, outros requisitos a serem analisados. Eu estou trazendo só aqui o dado populacional, mas uma diferença de o dobro populacional para 7 vezes mais incidência de um determinado crime, todas essas nuances que eu já ponderei, acho que a gente possa materializar o quanto a atuação do sistema de justiça criminal, e aí a polícia militar, a polícia civil, promotores e juízes, ela é muito mais concentrada e muito mais direcionada, porque ela visa um projeto de controle desses corpos e não necessariamente um projeto de guerra às drogas. A gente sabe que a guerra nas drogas, a guerra aos pobres, a população preta, a população pobre brasileira, ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra, sobretudo nas favelas do Rio de Janeiro. Isso que é tão difícil, não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida, fique à vontade de perguntar. Por isso, por todo esse contexto, por todo esse estereótipo, por todo esse projeto de país, toda essa herança ao longo desses interesses. E aí tem também, enfim, doutrinárias de como se valeu a justificativa para a criminalização da maconha na época, enfim, também dialoga com esse projeto de perseguição. Por isso que é tão difícil, Daniel, defender um jovem negro na periferia por um crime em comparação a defender uma pessoa branca no asfalto ou em área nobre. Então, Joel, como você trouxe aí o dado, a 11.343, que é a atual lei de drogas, ela é bastante punitiva e ela aumentou o encarceramento no Brasil de uma maneira assustadora. Se você puxar os gráficos aí de encarceramento por ano no Brasil, você vai perceber que antes dessa lei, o ritmo de encarceramento no Brasil era bem menor. E essa lei foi aprovada dentro do que se costumou chamar, eu acho que corretamente, do governo aí mais progressista que o Brasil já teve. Essa lei foi assinada pelo Lula. Como é que você vê essa contradição aí, aparente contradição, entre um governo que diz, né, pensar em fazer tudo para os pobres, mas do ponto de vista do direito criminal, ter criado talvez uma das leis mais draconianas para a população pobre nesse Brasil? Pois é. É interessante essa pergunta, porque eu tenho uma aula sobre... Eu falo basicamente disso, lei de drogas, aspectos históricos, seletividade, no cenário carioca, no cenário brasileiro, como ela é esse grande cheque em branco, esse grande instrumento para esse controle de corpos. E aí, no final, eu gosto sempre de fazer essa ponderação, assim, de a gente lembrar que a lei de drogas é de 2006. A lei de drogas foi promulgada pelo Lula, um governo de esquerda, um governo progressista. Pensar assim, isso é totalmente incoerente, isso totalmente não faz nenhum sentido. Mas é a esquerda brasileira, é a esquerda branca. Isso que é necessário a gente debater. Tá ruim para a gente em 2020, o cenário político, o cenário de segurança pública, tá ruim para caralho, mas eu não quero voltar para 2008, eu não quero voltar para 2006, eu não quero voltar para 2010, eu não quero voltar para a segurança pública, projeto de segurança pública do PT Lula, e eu não quero voltar para o projeto de segurança pública do PT da Dilma, que botava exército na maré. Esse projeto de segurança pública construído pela esquerda branca não nos satisfaz. Você falou perfeito. Ele aumentou massivamente a população carcerária. A população carcerária foi de 2006 para 2006, ela dobrou em 10 anos. A gente tinha em torno de 250 a 300 mil antes da lei de drogas e terminamos 2016 com 700 mil. Com 580 mil. A gente terminou 2019, segundo o IFOPEM lançado agora, mês passado, com 748 mil pessoas presas no Brasil. Essas 748 mil, 30% dessas pessoas são pessoas presas por causa da lei de drogas. 30%. A gente tem, quero dizer o seguinte, a gente tem 748. Se a gente, amanhã a gente legaliza o consumo e porte e venda e produção de todas as drogas no Brasil, a gente reduz a população carcerária de 748 a 550 mil.
A gente tira 200 mil pessoas da cadeia. A gente coloca 200 mil pessoas na família. A gente reestrutura 200 mil famílias, pelo menos. Aí, obviamente, que tem pessoas que são presas por drogas e também por outros crimes. Aí é um outro debate. Mas, ok, mas falar só de tráfico, vamos botar 150 mil pessoas, porque tem uma margem ali da associação. 150 mil pessoas que foram presas. E aí a professora Luciana Boatê tem um estudo que vocês também já entrevistaram muito bem, da FND, tem um estudo muito bom que ela diz que 84%, salvo engano esse dado, mas 84% das pessoas que são presas por tráfico no Rio de Janeiro são presas desarmadas. Eu fazia parte de um coletivo em que eu era diretor, que é a Reforma, que a gente tinha um projeto que quero dar continuidade agora sozinho com outros colegas, é trabalhar um projeto de correto? A gente anistiar as pessoas presas e condenadas por tráfico, que foram presas por tráfico, armadas sem cometer nenhum outro crime. Eu estou aqui e falo sempre que meu projeto é totalmente contra. Para mim tem que acabar a prisão e esse processo de criminalização como um todo. Mas vou trazer só para a questão de drogas, que é o debate, fazer aqui um debate, né, digamos, pontual. A gente faz esse projeto, esse movimento de vamos abolir e anistiar as pessoas presas por tráfico e que não cometeram nenhum outro delito além do tráfico, estão presas por tráfico. Que não estão... Cara, são 150 mil pessoas a menos. A gente tem um déficit de vagas de 312 mil pessoas. A gente tem 442 mil vagas no sistema prisional brasileiro e 312 mil pessoas a mais. A gente anistia essas pessoas que são crimes sem violência, sem grave ameaça, sem vítima, crimes específicos, que eu estou pontuando muito bem, a gente diminui esse déficit de vagas pela metade. Obviamente aqui não estou aqui fazendo um ode ao sistema prisional, isso é bom reforçar, só estou aqui pontuando o quanto a população carcerária na lei de drogas ela é significativa, e quanto debater, digamos, esse ponto específico do processo proibicionista, até a derrubada do proibicionismo, ele é, digamos, eficiente para o desencarceramento em massa, que é uma pauta que caminha de mãos dadas, porque o encarceramento em massa ele vem sempre pegado e abraçado à lei de drogas. Então é necessário que a gente bata esse problema da lei de drogas, e é necessário que, e eu falo sempre isso para a população, eu estou dando aula para a galera preta, quando eu estou em lugares de periferia, assim, a gente, sobretudo a gente pobre, a gente de periferia, trabalhe, pense o comércio de drogas, a proibicionismo, o tráfico, a guerra às drogas, macro, como um projeto de poder político que possibilita ao Estado violência, arbitrariedade, prisão, tiro, caveirão, morte, controle das nossas vidas. Não importa se você não gosta de maconha, se você acha que a cocaína é horrível, se você... Ninguém aqui está incentivando o consumo excessivo de drogas. Até porque, um debate mais profundo, e a FGV já provou isso também com uma pesquisa, ela mostra que não é o consumo excessivo de drogas que leva a uma posição de vulnerabilidade social. É a vulnerabilidade social que leva ao consumo excessivo de drogas. O consumo excessivo de álcool em tempos de isolamento materializa isso. Quando a gente está fudido em casa, cada vez mais com a saúde mental embaixo, e as pessoas têm abusado do consumo de álcool nesse cenário. Então, assim, a pessoa não começa, em linhas gerais, ela não começa a abusar das drogas e depois larga emprego, perde a esposa, perde dinheiro, não. Ela está fudida sem afeto, ela está fudida sem trampo, ela está sem laços familiares, e a partir disso ela se socorre no uso excessivo de drogas para poder fugir dessa realidade. Então, não importa a sua imagem, o que você pensa de drogas, deixa o produto droga para lá, pensa no que o proibicionismo permite a esse Estado genocida, a esse Estado racista, a esse Estado classista fazer em territórios favelados. Então, é preciso que a população favelada faça, todos nós, favelados e pobres e periféricos, façamos essa análise acima de tudo. Aí, o proibicionismo permite que o caveirão suba na minha viela. O proibicionismo permite com que uma operação policial impeça meu filho de ir à creche. O proibicionismo permite que uma operação policial ajuda uma clínica da família. Então, esse proibicionismo ferra a minha vida muito mais do que o maconheiro da esquina, do que o rapaz que está cheirando dentro da sua casa. Então, assim, é necessário que a gente faça essa análise de como essa guerra às drogas ela é muito maléfica e ela é, acima de tudo, um remédio que mata muito mais do que a doença. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente agora vai passar para o caô da semana.
O processo de radicalização da base bolsonarista segue a todo vapor. Após o acampamento dos 300 fascistas em Brasília, que abordamos no lado B Notícias dessa semana, agora o presidente fala em armar a população contra os governadores para se libertarem do bom senso e da não morte. Será que o Brasil será o primeiro país a arrumar uma guerra civil por causa da pandemia? Fagner Torres, você que está quietinho. Eu tô quietinho porque, sinceramente, tudo que o Joel falou no primeiro bloco, não tenho nada a dizer, assim. Isso é completo, absolutamente completo. Não tem nem pergunta do que fazer. O bloco foi, enfim, completo. Então, por isso que eu fiquei quietinho, só ouvindo. Cara, eu venho falando sobre essa questão já há algum tempo, né? O Bolsonaro, ele está cumprindo absolutamente tudo que ele prometeu ao longo de sua lamentável existência nesse plano espiritual, né? Digo lamentável porque é lamentável demais mesmo que ele esteja ruim. Bom, ele está cumprindo, cara. Esse sujeito, em 1999, deu uma entrevista ao programa na TV Bandeirantes, onde ele diz que o Brasil só teria jeito se partisse para uma guerra civil aqui dentro. A frase é justamente essa. Nós só vamos ter jeito quando a gente partir para uma guerra civil aqui dentro, matando uns 30 mil. Hoje chegou a 14 mil. A meta dele parece ser tipo a da Dilma, né? Ele vai dobrar essa meta aí fácil. Fácil. Amanhã já chega em 50%. Pois é. E, cara, eu não tenho dúvida que esse momento vai acontecer, assim. Ou esse sujeito, ele é imediatamente afastado do cargo que ele ocupa. A cada segundo, esse sujeito, com a caneta na mão, com os microfones à disposição, cada segundo a mais dele nessa posição é uma pessoa que desce à sepultura. Esse sujeito precisa ser afastado imediatamente do cargo que ele está. Ele é um mensageiro da morte, de fato. Eu não tenho a menor dúvida de que ele aposta no caos para poder colocar em prática o plano de poder, né? O plano de poder, e que ele não está sozinho, obviamente. Ao lado dele tem muito burguês, ao lado dele tem esses malditos empresários da fé, aí eu cito nominalmente todos eles, Malafaia, esse R.R. Soares, Pastor Valdomiro, dentre outros, todos esses desgraçados aí que falam em nome de Deus e que têm concessão de televisão, alguns com concessão de televisão e outros que pagam para poder ter espaço em televisão. Os que têm concessão, inclusive, conseguiram concessão com o governo do PT, inclusive. Edir Macedo, essas desgraças todas que existem no Brasil, e, infelizmente, a gente não conseguiu botar um freio quando deveria ter sido colocado, né? Fazem parte desse projeto genocida que o Bolsonaro está colocando em marcha, né? Esse projeto dos 30 mil mortos, que a gente sabe que 30 mil, muito provavelmente, ele vai conseguir alcançar em 30 dias, talvez, porque pelo andar da carruagem vai ser muito mais do que isso, pode botar aí talvez até 10 vezes mais do que isso, né? Esse sujeito, cara, eu não tenho a menor dúvida que ele trabalha com essa possibilidade, ele trabalha com esse plano, na verdade, é um objetivo. Hoje já saiu uma notícia, né? a gente vê quando os pobres, as pessoas mais pobres, têm tanta dificuldade para poder receber R$600 da Caixa Econômica, elas estão sendo jogadas no corredor da morte. As pessoas que estão na fila da Caixa Econômica para receber salário, né? A gente sabe que 80%
80% da população é assintomática ao vírus, mas só que são tantos milhares e milhões de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, vai ser impossível que 20% das pessoas sintomáticas seja pouca gente. Vai ser muita gente que vai morrer por conta dessa situação, que se não morrer do Só para dar um dado comparativo, olha a cagada que está na Espanha. Hoje saiu uma matéria do El País dizendo que o Ministério da Saúde espanhol estima que 5% dos espanhóis pegaram a doença. Olha a cagada que foi. Pois é. E aqui o Bolsonaro, por exemplo, fala com naturalidade que 70% das pessoas vão se infectar com o vírus. 5% na Espanha foi o que foi. Ele trabalha com naturalidade que 70% das pessoas do Brasil peguem o vírus. Ou seja, ele está trabalhando com a ordem aí de matar pelo menos 2.800.000 pessoas no Brasil. Pelo menos. 2.800.000 pessoas, cara, é o quê? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem o quê? 14 milhões de pessoas. Esse cara vai matar uma proporção de quantas pessoas no Rio de Janeiro? Sim, é surreal o que está acontecendo. É surreal que esse sujeito não tenha, que as instituições não consigam freá-lo. O que eu fico mais puto é que assim, não é por falta de aviso. Esse programa, que é um programa minúsculo do ponto de vista da grande mídia, vem alertando há 4 anos o que esse sujeito era capaz de fazer. E ele não mentiu em absolutamente nada aquilo que ele disse. Isso é que fica mais gritante para a gente nesse momento. Ele não mentiu. Nesse ponto, não é um mentiroso. O plano de governo dele está sendo seguido à risca, cara. À risca. Aí o que eu... Para poder encerrar minha fala nessa parte, eu fico só, na verdade, estarrecido, porque eu acho que, assim, falta muito pouco tempo para que tudo isso que está sendo projetado, né, aconteça de uma maneira total, assim. As pessoas já estão desesperadas na rua, e se elas não morrerem de coronavírus, de Covid-19, elas vão morrer por outros motivos. Eu não duvido que daqui a pouco tempo, com o aumento exponencial de pessoas doentes nos hospitais, eu não duvido que médicos, que enfermeiros, que auxiliares de enfermagem comecem a ser agredidos gravemente nos hospitais, porque não vai ter como receber a demanda de pessoas doentes. Eu não duvido que o caos se instale em muito pouco tempo. E assim, esse é o plano de quem está no poder. Bolsonaro conta que o caos se instale. Conta com saque, conta com hospital queimado, com agressão a médico, conta com pouco policial na rua, inclusive. Hoje já saiu uma notícia que aqui no Rio de Janeiro, 2.000 policiais já estão afastados por conta da Covid-19. Ou seja, se você raciocinar um pouquinho, mostra e já tem mais policial morto por Covid do que em serviço por situação violenta. Exatamente. Então, só mostra o quanto a questão do lockdown ela já ultrapassou totalmente o tempo. Já era para ter sido declarado. Que quando a situação ficar ainda pior, porque sempre pode piorar e vai piorar, tá? Nem como reprimir o Estado vai ter. Sim, na verdade, o Estado quer a instalação do caos. Ele quer a instalação do caos. Então, eu vou voltar à minha fala do começo, para poder encerrar. Eu acho que, assim, esse sujeito que hoje está na cadeira da presidência, cada dia que passa dele com a caneta na mão e o microfone à disposição, são milhares de vidas a menos nesse país. Esse sujeito tem que ser afastado da cadeira dele o mais rápido possível, da forma como for. As instituições têm que dar um jeito de afastar esse sujeito. O Brasil, infelizmente, se colocou, na minha visão, e eu venho falando isso antes do Bolsonaro ser eleito, na minha visão, na maior encruzilhada da sua história. Nem a ditadura militar foi capaz de fazer o que esse sujeito faz à luz do dia. Nem a ditadura militar assumiu os crimes que ela cometeu à luz do dia, como esse sujeito é capaz de assumir, de fazer e assumir. Então, agora que já aconteceu, infelizmente,
57 milhões de pessoas acreditaram, de jeito que mal consegue articular duas frases com nexo e que sempre esteve vinculado ao que há de pior na sociedade. 57 milhões de pessoas acreditaram que esse sujeito era capaz de transformar o Brasil num país melhor. É preciso decência de assumir que erraram e que precisam retirá-lo do poder o quanto antes. Acho que, enfim, é isso. Já disse o que tinha que ter dado, ter falado sobre esse assunto especificamente. E eu estou ficando repetitivo, porque toda semana eu falo a mesma coisa. É isso, não dá. Eu fico indignado de ver as coisas que estão acontecendo e não dá para ser diferente, infelizmente, é isso que eu tenho que dizer. Eu ia falar isso, né? Eu acho que a gente está ficando repetitivo mesmo, né? Primeiro porque a gente acabou, na pandemia, todas as outras pautas factuais, elas estão travadas, né? É claro que a gente tem coisas a abordar, né? Como, por exemplo, a questão do Enem. Acho que seria importante a gente, pelo menos, pincelar, né, o governo querendo fazer o Enem dessa forma. A gente falou com a Nívia Vieira há 3 semanas, se eu não me engano, num programa muito interessante sobre educação à distância, sobre os perigos da educação à distância. Então, a gente passa sobre isso. Acho que é interessante a gente passar também pelo Nelson Reich, né, o ministro da Saúde, completamente esvaziado, já chegou ali completamente, enfim, caiu de paraquedas o cidadão. Isso, obviamente, não tira nenhuma culpa dele, né? Tá ali porque é um bolsonarista. Se é um bolsonarista, está, no mínimo, alinhado ao fascismo, ao neofascismo, ao fascismo brasileiro aí que a gente tem visto. Mas é um cara Enem, que tá ali. Sobre essa questão do Enem, Caio, é bom frisar que o Alexandre Frota entrou com um projeto, com um requerimento hoje na Câmara pedindo para adiar o Enem. O Alexandre Frota. Esse é o nível que a gente chegou. Inclusive o nível que a esquerda brasileira chegou. O Alexandre Frota está faltando coisa... Não, mas assim, Não, então, mas aí eu acho que também eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Eu acho que assim, há certos protocolos aí, há certas ações que a oposição, que a esquerda está fazendo, tá? E o Alexandre Frota pulou do barco. Eu acho que, se eu não me engano, assim, dos grandões, ele foi o primeiro a pular do barco. Cara, ele pulou em fevereiro do ano passado ainda. Ele foi um dos primeiros a pular do barco. Ele claramente estava ali, tipo, galera, obrigado pela oportunidade de eu ver deputado, beijo. E agora eu vou sair porque eu sei que o barco vai afundar. E aí, gente, a gente precisa... acho que tem um ponto de vista ideológico, um ponto de vista eleitoral, vamos dizer assim, político, eleitoral, institucional. O Alexandre Frota, ele vai fazer oposição ao Bolsonaro da maneira dele, da ideologia dele, que é uma ideologia tão escrota, tão fascista, tão excludente, enfim, tão liberal quanto. A gente não pode abraçar... Mas é entendível que se tenha isso também, né? E, enfim, e aí lembrar, só para voltar ao que eu estava falando do Tasso, né? Eu até brinquei no Twitter, né? Logo quando o Tasso foi nomeado, que parecia realmente que seria o cara que iria ficar com as mortes nas costas. Eu apostei em 60 dias, então, eu acho que ele já tá de saco cheio, hein? Aí eu botei final do ano assim, eu falei, acho que final do ano. E eu acho que agora 60 dias vai ser muito. Eu acho que ele é o próximo, já tá na bola da vez. Esses caras também, eles têm certo... Eles não têm nenhum melindre em se aliar, em se aproveitar desse governo autoritário, mas eles às vezes também têm, né? O cara, empresário, né? O cara come de garfo e faca, fala 3 línguas. O cara vai falar assim, vou sair daqui, né, irmão? Vou me aproveitar de outra forma. Eu acho que pode acontecer isso também, tá? Eu não duvido que aconteça. Então ele mesmo pedir para sair. Então a gente também, acho que é importante a gente dar uma passada sobre isso, falar aí sobre a reunião, né, do ministerial aí, que também foi um... Caio, o Joel queria fazer um complemento ao Fagner, depois a gente avança o assunto. Não, vamos lá. Fala aí, João. Beleza. Não, só queria pegar um gancho aqui do Fagner falou dos policiais que estão afastados e que não teremos menos policiais na rua a partir do Covid. Vou pegar um gancho para trazer um dado aqui que a gente, né, que vê muito sendo debatido na grande mídia, que é tido pelo Observatório da Segurança do Rio, que é capitaneado pela galera do SESEC, das lutas que fazem
trabalho muito bacana. Apenas, né, entre aspas, mas 31% dos policiais no Rio que foram mortos, e que foram mortos em 2019, morreram em ação, morreram em atividade. 69%, ou praticamente 2/3, morreram no dia a dia, e aí execuções que a gente sabe muito bem, desses assaltos que o cara toma 15 tiros, ou em ação que eles estão querendo pagar de herói no meio da sociedade. Então, assim, o discurso que tem que o Rio, temos a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. Temos a polícia que mais mata. Ok, a polícia do Rio de Janeiro matou, ano passado, 1.810 pessoas. Muita gente. A polícia do Rio de Janeiro matou 25% do que matou todas as polícias do Brasil. Falar que temos a polícia que mais morre é necessário a gente fazer esse recorte. De cada 10 policiais que morrem, apenas 3 morrem em combate. Outros 7 morrem, digamos, no dia a dia. Assim, é necessário fazer esse recorte porque é um dado que a gente não vê e, pelo menos a mim, eu acho um dado super relevante. Não, foi ótimo você falar, João. A gente já até debateu sobre isso. A gente do lado B costuma bater nessa tecla. A gente fez um texto no Facebook na época, a gente não tinha nem site ainda, a gente fez um texto no Facebook na época, falando um pouco sobre isso, né? Que é uma mentira que se morre em confronto, né? As mortes policiais que acontecem não são em confronto. Né? Não, então, ou seja, não caracteriza-se guerra, né? Morrem os policiais, como você falou aí, né? Em assaltos, em circunstâncias, muitas vezes que parecem muito mais uma queima de arquivo, ou então uma execução, porque a gente sabe que, enfim, são envolvidos em outras questões aí de outras máfias, morrem por isso, né, porque querem ser herói em assalto e tal, então é importante. Mas só para voltar, né, aí à atual conjuntura, né, e a gente realmente fica com medo de ser repetitivo. Eu quis trazer esses dados que eu falei no começo do programa, até para a gente trabalhar um pouco mais também com a informação, né? A gente se notabiliza aqui pelos comentários e pelas análises, porque assim, a análise é essa, gente. Quem acompanha a gente sabe. A análise é essa aí. Esse cara quer matar todo mundo porque para ele morrer pobre é plano econômico, né? Então eu queria que a gente abordasse rapidamente e falasse um pouco dessa questão só para continuar no assunto, só para continuar no assunto da Guerra Civil, eu realmente acho que o Bolsonaro... Para quem não sabe, amanhã, quando esse programa for ao ar, mais pessoas saberão, o Ministério Público do Distrito Federal ele pediu para que os fascistas lá fossem removidos do acampamento e o pedido foi negado pela Justiça do Distrito Federal. E aí, vale a pena seguir o fio do Rafael Moro Martins, do Intercept, para mostrar o que estava acontecendo. E aí o Joel vai poder falar super bem sobre isso, porque é uma questão jurídica. O MP do Distrito Federal, ele entrou com uma ação civil pública, na qual ele fazia uma série de pedidos criminais, como apreensão de armas de fogo, revista pessoal do acampamento, ele queria um mandado de busca e apreensão para todo o material e tudo mais, coisas que não podem ser pedidas numa ação civil pública. Nessa mesma ação civil pública, a atriz principal, a protagonista, Sara Geromini, vulga Sara Inverno, não tinha nem o CPF dela na ação, o que eu consigo descobrir aqui no Google em 4 minutos. E existem uma série de outros problemas no processo, assim. Então, parece que colocaram aí, obviamente, a culpa nas costas do juiz, que é um fascínio e tal, mas ele não tinha como aceitar esse pedido lamentável do Ministério Público, porque eles simplesmente estavam pedindo uma coisa onde não pode. E uma coisa que o direito faz é separar as coisas e botar cada coisa no seu lugar. O Alcides, aproveitar aí o seu gancho, né? A gente está meio que divagando, né? Mas é legal, porque fica na conversa. Aproveitar seu gancho e recomendar aqui para a galera que de repente não tem o hábito de ouvir o Lado B Notícias agora, o último de segunda-feira agora, número 17, se eu não me engano, né? Sobre o termo ucranizar, né? Que eles têm falado aí abertamente.
né, que os reacionários têm falado aí abertamente sobre ucranizar. E você dá uma explicação muito perfeita, muito rápida, muito concisa sobre o que é esse termo, né? Então, lembrar desses 300 aí, é uma milícia, né? Que é, resumidamente, uma milícia armada. E aí lembrar também que o Bolsonaro, nessa reunião ministerial, olha como é que as coisas vão se encaixando. Ele teria sugerido... Não, acho que foi na reunião ministerial, acho que foi uma outra reunião. Ele teria sugerido... Foi na reunião com empresários. Foi na reunião com empresários, né? Na que tinha empresário peladão tomando banho. Armar a população, né? Ele sugere armar a população. Não entrei em detalhes para saber exatamente o que ele disse. Mas enfim, fica aí. A gente está sempre à espreita. E mais do que à espreita, né? Eu acho que a gente tem que entender que o Bolsonaro ele faz qualquer coisa menos omitir ou distorcer o que ele quer fazer, né? Ele deixa muito claro. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre mas ele não consegue. Ele pode não. Exato. Às vezes ele deixa muito claro, né, o que ele está fazendo. Então, nesse caldo todo aí, a gente ainda tem um vírus que está matando muita gente e que vai matar muito mais gente, porque as pessoas não estão obedecendo, os governantes e os governadores não conseguem, não têm meios, não têm coragem para fazer certas medidas. A presidência, né, o governo federal, caga para as medidas de isolamento e para os testes em massa que deveriam ser feitos. Então, no meio disso tudo, né, o Brasil passa pela pandemia, como o mundo inteiro está passando, com um governante completamente... Enfim, não sei nem mais que palavras usar para o Bolsonaro, acho que já usou todas as possíveis, né? Vou resumir. O Brasil escolheu o Bolsonaro para ser presidente no momento em que a pandemia se instalou, né? Então, a gente vai ter que passar por isso. E pelo bolsonarismo. Não é fácil, a gente está realmente ficando repetitivo, às vezes a gente fica sem esperança, eu me renovo minhas esperanças com pequenas coisas. Ontem a live com o Mário e com o Berto foi uma delas, né? Tem muita gente boa ainda aí na luta, mas está complicado, e a gente vai ter que passar por isso tudo ao mesmo tempo, né? É dolorido, é complicado, cada dia um problema diferente. Ainda que eu acho que o Bolsonaro corre risco de ser impeachmentado, sim. Eu acho que ele agora pode ser que ele seja rifado aos poucos. Sei lá, cara, porque... Só pra e o Mourão já está até meio que se aquecendo, né? O Mourão foi lá no Estadão dizer que estava fechado com o Bolsonaro. Mas o Daniel tem não só nos fatos, como nas ideologias, né? Ele foi lá mostrar, olha... Eu sou a mesma coisa, vamos continuar matando o pobre. Então, Dani, fala o que você falou mais cedo, que é... Não, a análise não é só minha, eu vi algumas análises nesse sentido, que o Mourão, ele estava quietinho, né? Estava quietinho há algum tempo, fez esse artigo hoje, se apresentando como mais do mesmo do que o Bolsonaro. Isso, à primeira vista, na superfície, é uma declaração de lealdade, mas também pode ser um lançamento de sua candidatura à presidência da República, obviamente sem voto, via impeachment. Se a gente voltar 4 anos e meio no tempo, final de 2015, o Temer lançou aquela carta, né, da verba volant scripta manente, que era bem ridícula, mas era uma carta de intenções se dissociando da Dilma, né? Dizendo que ele era um vice decorativo, que ele não tinha nada a ver com o governo. Ou seja, ele estava se mostrando como alguém que era o oposto do governo vigente e que, uma vez assumindo, faria tudo ao contrário, e o que soava como música aos ouvidos da turma golpista, que dali a alguns meses decidiu impeachment. O Mourão, ele precisa sinalizar o contrário, ele precisa sinalizar que ele é mais do mesmo, que ele é a mesma coisa do que o bolsonarismo, só que sem o Bolsonaro. Ele pode oferecer um governo ultraliberal, um governo autoritário, um governo demófobo, só que sem o cercadinho, um governo que até ataca a imprensa, ao menos na superfície, né, se impõe o que soa como música para boa parte da base popular, se não para toda, né, para toda a base popular do bolsonarismo, apresenta para os homens do dinheiro que vai continuar fazendo a mesma coisa, só que menos histriônico, né? E sinaliza aos seus colegas militares de que talvez não tenham que ficar apagando incêndios
toda hora para aplicar o mesmo programa. Essa é uma análise que não é apenas minha, eu vi por aí ao longo do dia. Bom, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas sem dúvida a torrente de chorume ela não vai parar de correr nesse Brasilzão. Então vamos passar para o bloco da Saramandaia para falar de outros chorumes. Pavão misterioso. Toffoli. Não poderia haver pior momento para essa figura minúscula ocupar o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Após se permitir ser escada de Jair Bolsonaro em uma patética live onde ele demandava a abertura da economia dentro do STF, na segunda-feira ele foi ao Roda Viva para, entre outras coisas, passar pano para a ditadura, questionar se precisamos mesmo de democracia, normalizar o fato de todos os seus assessores serem militares e muitas outras vaciladas. Joel, você que também é um operador do direito, que é uma das terminologias mais engraçadas que eu acho para advogado. Adoro essa terminologia, operador do direito. Quanta vergonha alheia esse cara te passa? Cara, eu gostava muito dessa terminologia na faculdade. E na faculdade é isso, né? Você entra, primeiro ano você vai ser juiz, o segundo você vai ser promotor, depois você vai caindo, delegado, até que você se forma e fala, caralho, eu preciso passar nessa porra da OAB para conseguir advogar e não ser zero à esquerda. Mas é um termo que, porra, depois que você vê como você leva o bagulho a sério, que não faz nenhum sentido. É um maior termo petista escroto do caralho. Mas, cara, o Toffoli, cara, eu vou ter que voltar num tema até que eu debati no Twitter, assim. Respeito quem pensa o contrário, mas, cara, o PT fez muita merda nos seus 13 anos de governo. As indicações para o STF, uma leitura do que é a esquerda, tá ali no top 5, porque não faz nenhum sentido o partido ter indicado 5 ou 6 ministros. A esquerda, digamos assim, uma questão, numa digamos, análise ideológica, não tem uma bola de segurança no STF, sabe? Cai uma ação de aborto, uma ação de, porra, uma parada progressista que seja. Pô, vai para o STF. Quem que você quer que caia, assim, que vai ser bola de segurança? Não temos. Isso não faz nenhum sentido. E não é aparelhamento. Não, mano. É indicar pessoas que, porra, o Temer vai confiar no Alexandre de Moraes de olhos fechados. Com certeza que o cara que o Bolsonaro indicar vai ser um conservador que vai dançar conforme a música dele. É assim que funciona o jogo político, né, dessas indicações, cargos de confiança e tudo mais. Então, assim, é uma puta do STF, pelo amor de Deus. Mas, feito numa análise comparativo, ideológica, não numa análise jurídica, né? Não, assim, só para efeito comparativo, o Lula e Dilma colocaram 7 ministros atuais. Os atuais dos 11, 7 são ministros de Lula e Dilma. São eles: Carmen Lúcia, Toffoli, Lewandowski, Fachin, Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Luiz Fux que entrou para o STF prometendo matar a Lava Jato no peito. Ainda tem o Joaquim Barbosa, né? Que você não falou, né? Mas ele não está vivo, né? Não, ele não está mais, mas também. Eu falei da composição atual do STF. Então, mortos não estão no STF. Só para lembrar. Ele ia matar, o Fux ia matar o mensalão no peito. É, o mensalão, desculpa, você tem razão. O mensalão no peito. Barbosa, a atuação dele no mensalão, para mim, enquanto advogado de defesa, é bizarro, assim. É isso, esse mediatismo penal, esse populismo penal também diz muito do que a gente tem um mundo jurídico onde está e essa judicialização, esse ativismo jurídico. O Fux realmente aí uma questão, uma abordagem jurídica, meu irmão. Eu consigo discordar de tudo que o Fux fala juridicamente. Outros colegas, eu estou falando mais na questão de, o Fux, pelo amor de Deus. O Fachin também foi bem patético, sobretudo na ação penal do mensalão. Mas é isso. Cara, o Toffoli é um camarada que chama o golpe de 64 de movimento, né? Então, assim, a partir disso, você vai já duvidar de tudo que o camarada fala. Aí ele vem no Roda Viva e fala que as pessoas querem uma democracia representativa no voto e que as pessoas querem fazer a democracia.
Amigão, pô, vamos lá, né, cara? Vamos lá. Tipo assim, eu tô errado em querer fazer a democracia, eu tô errado em querer participar do processo político do meu país, é isso. Para mim, o que ele disse, ele falou, temos uma uberização da política. Pô, cara. Ele mandou basicamente um vota aí e vai se fuder, não reclama mais. É isso que eu falo, pra mim ele quer isso. Você vota e senta lá e espera o sua vez de votar daqui a 2 anos e deixa que os adultos decidam como corre esse país. E, porra, não é esse projeto de mundo que a gente concorda. E nem é esse projeto de político que as leis defendem, né? Porra, não temos tantos mecanismos de acesso à sociedade civil, ao judiciário, e até você pode protocolar um processo de uma lei de impeachment movida a movimentos populares, sabe? A ação de impeachment da Dilma foi assinada pelo Miguel Reale, que não é nenhum político a cargo eletivo. Então, assim, não faz nenhum sentido. Mas no Brasil da pós-verdade, né? Vale o que tá. O papel aceita tudo, as câmeras e microfone também. Então, tem chegar ao ponto do ministro do STF querer suavizar a democracia representativa, a atuação democrática do cidadão. Logo eles, o defensor da Constituição da democracia. Não só ministro, né? Presidente do STF. De fato, assim, o Toffoli, ele parece que ele reúne todas as... Como é que eu posso explicar? Ele reúne todas as características negativas que você espera em um magistrado, né? Porque ele não se comporta de forma independente, e aí é bom a gente lembrar do episódio com o Pedro Marim, que escreveu o livro Carta Noturno da revista Ópera, quando ele traz aquele relato, que tem amplo embasamento no noticiário midiático, que o Toffoli foi enquadrado por um general num julgamento do TSE. Para quem não sabe, os ministros do STF eles têm outras obrigações como ministros, além do próprio STF. Uma delas é ocupar cargos no Superior Tribunal Eleitoral. E o Toffoli teria sido enquadrado por um general no corredor do TSE falando assim, olha, se você não tirar o Lula, a coisa pode ficar ruim, a gente pode ter que dar um golpe e tal. E aí, desde então, o Toffoli passou a se cercar de coronéis e generais como seus assessores. Não sei se eles são sequer formados em direito, talvez não sejam, não sei. Mas se são, certamente não exerceram isso durante sua vida, né? Pois enquanto militar você não pode advogar e você não pode ser juiz, você não pode ser promotor, você não pode... Não são funções públicas que você pode acumular na sua vida, né? Então, pegando juristas para ajudar ele, né? Por ter seus assessores, pessoas basicamente sem grande experiência na lida do direito. O que deve causar uma grande queda de qualidade da produção jurídica do STF. O que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Assim, a Suprema Corte do país se espera que ela dê decisões jurídicas sobre questões de toda a seara jurídica, não só da questão criminal, de qualidade, de pessoas que têm estudo e tudo mais. E é meio angustiante ver esse cara lá. E o mais louco é que o Toffoli era justamente, não, esse é a nossa bola de segurança, esse é o nosso parça, foi advogado do PT. E o cara é muito verme, cara, meu Deus do céu. Cara, você imagina o Lula olhando no olho do Toffoli, tu vai me garantir, né? Vou, presidente, tá tudo certo. Tu pode contar comigo aqui, nós é fechamento. E deu essa merda aí, cara, eu acho muito louco. É impressionante. Teve um professor meu na pós-graduação que ele falou que alguns ministros do STF, ele citou o caso especificamente do ministro Barroso, que é aqui do Rio também, professor R, deveriam ser processados por estelionato intelectual. Eles julgaram escreveram, deram aula, produziram a vida inteira num sentido, e quando chega na STF começam a julgar em outro sentido completamente diverso. Com certeza, se você olhar os livros de Luiz Roberto Barroso e de Gilmar Mendes, cara, você fala, puta que pariu, quem são essas pessoas que estão lá? O que fizeram com esses caras? Exatamente. Eu não sei se vocês lembram do final do primeiro mandato da Dilma, que teve mobilização, campanha da esquerda pró-Barroso e pró-Fachin. Fachin sim,
e tal, porque essa direita que tá aí, que já tava botando as manguinhas de fora, falava, né, que os caras, Fachin era advogado do MST, Barroso abortista, gaysista, lero-lero, e E assim, nessa parte de costumes, ele é bastante consistente em ser a favor das coisas. Mas ele é lamentável no resto todo, né, cara? O cara que fala numa entrevista, não, se a voz das ruas e a lei divergirem, eu ouço a voz das ruas. Que porra de juiz é esse, cara? É tipo, juiz do Supremo, né? É o contrário do que ele tem que fazer. É exatamente o contrário do que ele tem que fazer. Eu queria deixar uma palavra de esperança aqui, que o próximo presidente do Supremo é o Fux. Legal. Que bom. Que alívio, ufa. O Fachin teve uma das sabatinas mais longas, né? Que é justamente nesse momento que a galera da direita achou que ele era o revolucionário. Cada ministro nomeado pela Dilma, ele foi aprovado pelo Senado com uma margem menor. Se você pegar os ministros nomeados pelo Fernando Henrique, pelo Lula, era uma votação pro forma, assim, quase que unânime a aprovação. E quando foi chegando no governo Dilma, a reação sistemática ao governo federal foi aumentando e passou a ser mais difícil a nomeação dos ministros do Supremo. Um dado aqui, e o mais louco é que você vê que a academia do direito tem pouca gente que é realmente muito de esquerda. Tipo assim, que é declaradamente, ideologicamente, historicamente ligada à esquerda. Que o PT poderia contar com. Uma delas, inclusive, já foi citado no começo do programa, Nilo Batista. Nilo Batista já foi governador do estado, foi vice do Brizola. É um cara que, assim, acima de qualquer suspeita de que iria, por exemplo, fazer trairagem. Sem nenhuma questão, assim, não existe a menor possibilidade do Nilo Batista acordar um dia e pensar, acho que eu sou reaça. Isso não ia acontecer. Mas o Lula preferiu colocar, sei lá, eu nem sei qual é o critério que ele usou para as pessoas, assim. Eu gostaria muito de saber quem assoprava no ouvido dele esses nomes bizarros. Mas só dentro da área do direito penal, sobretudo na área garantista, a gente tem figuras assumidamente esquerda progressistas e figuras muito representativas. É porque realmente é uma galera que você não vai ver, e aí a gente não vai estar na grande mídia, não vai estar falando na Globo News, né? Mas é real, assim, você tinha o Nilo Batista com uma bola de segurança, o próprio Lenny Streck, que também é uma figura, um grande nome do direito, que também não. Mas só para poder, um dado que aí jogando um pouco, entre aspas, em defesa dos ministros do STF, uma coisa que você mais tem no mundo jurídico são os profissionais maravilhosos que escrevem uma coisa e julgam outra. Mas o que tem de desembargador no Tribunal do Rio de Janeiro, doutrinas e livros maravilhosos, garantistas, ou não garantistas, mas técnicos e cumpridores da lei, para vender livro, e quando você chega no gabinete dele é um punitivismo fudido, não está no gibi. Então, assim, eu falo porque já atuei em processos assim, e colegas também falam. Então, isso não é... Acaba que, infelizmente, não é privilégio da galera do STF, não. Eles adoram falar uma coisa e decidir outra, e aí as decisões são sempre, né, atendendo a critérios mais que jurídicos. Porque, no fundo, a conclusão que a gente chega é que essa gente do judiciário é um bando de aristocrata que, quando se junta com outros aristocratas, age como aristocrata. E aí, pau no cu do povo. Sobre aristocratas e quem soprava no ouvido do Lula, tem uma matéria longa da revista Piauí, na época, no final do segundo governo Lula ali, com o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, e que ele falava claramente que o Márcio nunca se interessou em ser um ministro supremo, mas ele era o fazedor de reis. Era ele que fazia o lobby para a nomeação dos ministros do Supremo durante boa parte do governo Lula. Depois ele se afastou, ficou doente, acabou falecendo acho que já durante o governo Dilma, mas a primeira leva de ministros do Supremo nomeados pelo Lula toda passou pelo crivo do Márcio Tomás Bastos. Bom, eu não sei onde quer que você esteja... A solução vindo do judiciário, porque o judiciário é o problema. Com certeza. E onde quer que ele esteja, Márcio Tomás Bastos saiba que você errou feio, errou! E com essa mensagem para o além, nós encerramos o Lado B do Rio número 148. Nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde semanalmente você vai ter uma live bacanuda para assistir. Você pode assistir a que aconteceu
com o Mário Magalhães e o Rubem Berta nessa quarta-feira passada, ou já deixar marcado na sua agendinha que na quarta-feira que vem estarei conversando com o Lana de Holanda sobre uma série de questões da transexualidade na pandemia e sobre ecossocialismo. Vai ser bem legal. Acesse também Tainá nosso de site. Paula também. Tainá de Paula também confirmada, então vamos falar muito. Tainá de Paula, que é a mulher mais incansável desse país, eu não sei quando ela dorme. Acesse nosso site lá do bedorio.com.br, que volta a mim, a gente tem alguns textos, o Caio e eu escrevemos semana passada. Eu escrevi mais uma mensagem motivacional do que um texto, na verdade, para que as pessoas se mexessem nessa quarentena, porque ficar parado faz muito mal. Joel, muito obrigado pela sua participação. Considerações finais, como faz para te seguir? Quem quiser conversar com você, continuar esse papo, como é que faz? Cara, queria só reforçar aqui real agradecimento, como um bom ouvinte do berço. É um prazer demais estar aqui dividindo com vocês esses momentos. Confesso que há um tempo no Twitter alguém tinha tweetado, tipo, pô, convida o Joel e tal. Eu fiquei naquela... Porra, imagina, será se? É muito bacana estar aqui, admiro bastante o trabalho de vocês. Cara, hoje eu troco muita informação pelo Twitter, né? As redes sociais acaba que é um grande instrumento de a gente conseguir levar a informação e de receber também, aprendo muito. Então, o Twitter é bem ativo. O Twitter é Joel Luiz _ADV, assim como o meu Instagram também é Joel Luiz _ADV. Lá é onde a galera consegue me acessar, estamos com maior facilidade. Tem os e-mails também, quem quiser tirar uma ideia e enfim, somar alguma coisa. É isso, sim. Tem muito convite para tese de... Então, vou deixar aqui já uma informação, galera que convida para entrevista para tese de curso, de conclusão de curso. Cara, galera branca que queira escrever sobre raça, racismo, negritude, não me convida, porque, com todo respeito, eu não vou participar. Eu acho que os brancos devem estudar assim, devem estudar a branquitude, devem estudar o processo escravocrata, o colonialismo, o seu projeto de construção de uma supremacia, deixar de parar de se encarar como universalidade. No momento que um branco vem querer estudar raça, racismo e tudo isso, e a negritude como um todo, eu me sinto um objeto sendo estudado por essa universalidade desse pensamento branco. Estou fazendo esse desabafo aqui porque chegaram 3 convites essa semana e é chato você ter que dizer não, mas eu digo não muito embasado. Assim, eu acho que a gente avançar nas questões raciais, a gente precisa que os brancos também passem a estudar a si, o peso e a sua responsabilidade na construção dessa sociedade desigual. E parar de se olhar enquanto universalidade e achar que tem que ficar lá estudando pobre, favelado, estudando preto, e achar que com eles está tudo certo, que na verdade eles são, na real, a grande parte desse mal, dessa origem, desse racismo, dessa questão racista problemática. Fode a nossa sociedade. É isso, galera. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tamo junto aí. Tá dado o recado. Fagner Torres, boa noite. Bom, boa noite. Agradecer ao Joel mais uma vez também pela presença com a gente. Torcer para que tudo isso passe rápido, para que em breve a gente se encontre de maneira pessoal e possa conversar, né, frente a frente, também tomar uma cerveja, quem sabe. Eu não tenho muita esperança que esse tempo vai passar rápido, não, né? Mas como a esperança é a última que morre, ela está aqui ainda. O pouco que tem, ela ainda está aqui comigo, né? Agradecer pelo papo, pelo conhecimento, que já está para vir aqui há um tempão e não é porque veio agora que não vai voltar depois. Vai voltar, sempre que puder vai voltar. Bom, tenho 2 recados finais de coisas de solidariedade, né, em tempos de pandemia, né? A gente falou da Tainá aí, o Alciso falou da Tainá. Infelizmente, eu tive um problema no telefone celular essa semana e eu tive que trocar o telefone, perdi todas as mensagens de WhatsApp e a Tainá tinha me mandado uma mensagem no início da semana pedindo para poder divulgar uma campanha que ela está aí à frente com outras pessoas, com outros movimentos, né, de solidariedade na questão de auxílio das pessoas que estão em mais vulnerabilidade nesse momento da pandemia.
Mas aí, como, enfim, eu tive que trocar o celular, eu perdi todas as mensagens, eu prometi a ela que eu ia falar sobre isso e, se possível, inclusive colocar o trecho do áudio que ela me mandou no WhatsApp, mas eu perdi o conteúdo, tanto o áudio quanto o banner que ela me mandou no WhatsApp. Mas aí fica o recado, quem puder, entra nas redes sociais da Tainá. A Tainá de Paula é uma mulher incansável, impressionante. Eu venho falando desde o começo aqui na verdade, falei em inbox isso com a turma no grupo do WhatsApp, que eu tenho muita inveja de como a Tainá é incansável, que ela está desde o dia 1 em que foi decretado o estado de calamidade, e que foi decretado a quarentena, ela está desde o dia 1 na rua, né, levando informação para a população de rua, para a população vulnerável, levando material de limpeza, levando máscara, né, dando entrevista em vários lugares, fazendo live. Um negócio absurdo como essa mulher parece que não dorme. Então, quem puder, entra nas redes sociais da Tainá de Paula. Ela já esteve com a gente 2 vezes no programa e ela vai estar semana que vem na live, e ver a campanha que ela está promovendo junto com outros movimentos para poder fazer aquilo que o Estado brasileiro, repito, o maldito Estado brasileiro não faz, né? Se o Estado brasileiro puder, ele vai matar todas essas pessoas, né? E não protegê-las como os movimentos sociais estão fazendo, como a Tainá junto aos movimentos dela de arquitetura, né, como o MTST junto à população sem teto no Brasil inteiro, em 11 capitais. Então, quem puder, procura lá nas redes sociais da Tainá de Paula, no Twitter, no Facebook, no Instagram, verifica essa campanha e ver como que pode ajudar. Ela me explicou que eles estão na segunda fase da campanha. Na primeira, eles conseguiram abater a meta, e agora a campanha entra numa segunda fase para poder colaborar com mais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Quem puder, verifique. E Tainá, a gente te aguarda semana que vem. E o recado último, também sobre solidariedade, né, é que o Vive, que é o pré-vestibular comunitário do Morro dos Macacos, aqui em Vila Isabel, também está fazendo uma campanha para poder colaborar com a comunidade do Morro dos Macacos, né, que também está, óbvio, em situação de muita vulnerabilidade. Eles estão pedindo doação de alimento, produto de higiene, né? Então tem um contato aqui que eu vou deixar, que é o 21 98006 583, né? E para poder fazer doação em dinheiro, entrar no banco, é o Bradesco, agência 0026, conta corrente 0559617, dígito 3, CPF 081-059-83702, em nome de Roberto César Gomes. O Roberto é um militante político também do nosso campo, ele milita no Vive, né, que é um pré-vestibular comunitário dos mais antigos da cidade do Rio de Janeiro, né, com quem milita em pré-vestibular comunitário com certeza conhece o Vive, porque já está há muito tempo na luta pela educação pública de qualidade, laica, integral, né? Então, quem puder colaborar com o Vive, puder colaborar com os moradores do Morro dos Macacos, entre em contato com o Roberto César Gomes, entre em contato com o número que eu passei, e aí vamos ver como que pode ser feitas as doações. Eles estão aceitando dinheiro, estão aceitando material de higiene, estão aceitando alimento, enfim, o que puder ser doado, né, ser feito de maneira solidária para a população mais vulnerável nesse momento, a gente tem que fazer, porque, infelizmente, o Estado brasileiro não cumpre com seu papel constitucional, né? Pelo contrário, o Estado brasileiro atua da maneira mais tradicional possível, né? O Estado brasileiro sempre existiu para poder matar preto e matar pobre. Então, está aproveitando a pandemia para poder seguir com a sua locomotiva a todo vapor, matando o preto e matando o pobre. É isso, até semana que vem. Obrigado, Joel. E semana que vem também teremos um programa bacana com uma convidada espetacular. E é isso, desculpem o mau jeito, desculpem o pessimismo, mas é porque tá foda realmente. Um abraço. Caio Belandi, você que está com a internet vinda do próprio bolso do inferno, por favor, seja breve no seu boa noite. Agradecer ao Joel,
pedir desculpa pelo serviço péssimo que a Vivo prestou hoje e até semana que vem. Muito bom. Eu tinha escrito algumas coisas para falar, mas a gente está aqui há quase 2 horas, então deixa para lá. Eu tenho um podcast só meu chamado Lado B Notícias e lá eu me viro para colocar o que eu quero na pauta e finjo que é notícia. Então, até semana que vem com mais Lado B do Rio. De novo? Ué, Daniel falou dessa vez, não falou? No tchau, não. Não? Então fala aí, pô. Não, não, sistemática. Já é tradição, hein? Caralho, Já é tradição. A perseguição à minha pessoa nesse podcast. Já é tradição. Agora a gente entende por que tem gente jogando uísque fora aí, né? Não, eu acho que isso é consequência do uísque jogado fora. Se tivesse tomado uma dosezinha de uísque, tava de boa. Eu concordo. Mas obrigado aí ao Joel pela participação, foi ótimo. E só dando o serviço aqui, a matéria da revista Piauí com o Márcio Tomás Bastos é a edição número 39 de dezembro de 2009, está disponível na internet. E eu dei uma passada de olhos aqui na matéria, comenta, ele fala textualmente, tem uma aspa dele, dizendo que influiu diretamente na nomeação de todos os ministros do STF pelo então governo Lula até aquela data, sendo que ele já não era mais ministro desde o início de 2007. Boa noite a todos. Então fica aí o nosso reforçado parabéns para Márcio Tomás Bastos, porque ficou uma bosta. Valeu! ZYB 1177 Rio de Janeiro. Você ouviu Lado B do Rio, mais uma produção da Central 3. Estamos encerrando por hoje. Boa noite e até a próxima.